Boa tarde, irmãos. A graça e a paz esteja aí com cada um de vocês. Hoje é dia 4/12 de 2021. Estava aqui em comunhão com Jesus, né? Orando. E ele tem tocado muito ao meu coração sobre falar sobre o perdão, né? Hoje a mensagem será sobre o perdão. E eu vou falar dos versículos do 1 ao 5, né, que se encontra lá em Lucas capítulo 17, versículos do 1 ao 5. Vamos lá. E Jesus disse aos seus discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que puser ao pescoço um nó e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Aí Jesus diz lá no 3, versículo 3, olhar por vós mesmos. Jesus está falando para os discípulos, olha para vocês mesmos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo lá para os discípulos, cuidado, aquele que está de pé, para que não caia. Olhai por vós mesmos. Ele continua, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Porém, Jesus está falando aqui, se seu irmão vier ter contigo, se ele vier falar com você, eu me arrependo do que eu fiz, me perdoa, né? Tem que haver a confissão, o seu irmão vir até você e ele fala, me arrependo disso, me perdoa. Jesus está falando aqui, perdoa-lhe. No 5, versículo 5, disseram-lhe então os discípulos a Jesus, Jesus, acrescenta-nos a fé, né? E nós, né, precisamos desenvolver um coração inabalável, inatingível, né? Porque muitas vezes podemos viver escravo das ofensas, né? E o que eu vou dizer aqui, né, abaixo é muito sério, né? Não podemos nos fazer de surdos quando o Espírito Santo de Deus, o Pai, falar ao nosso coração. Não podemos deixar o inimigo matar a nossa fé por conta de ofensas, né? Porque é um ciclo, né? Acaba sendo um ciclo vicioso, porque quem fere geralmente é ferido. Temos que ter a total consciência, né, de ter um coração blindado em Cristo, ao ponto de que ninguém tem autoridade de minar a tua fé, né? Por isso que Jesus ele fala, perdoa, libera. Jesus ele fala, dá outra face. E com isso, né, movemos o sobrenatural, né? Temos que aprender a romper em fé, né? Eu não falo de uma fé que diz para a gente fazer forçando a barra, né? Metendo o pé na porta, eu vou resolver e ponto. Não precisamos romper nada, né? O véu já foi rasgado, né? O que nos separava de Deus foi rompido, né? Cristo,
com seu sacrifício, ele nos deu livre acesso a Deus o Pai. Nós somente precisamos crer nele. Precisamos urgentemente confiar em Jesus para que a glória, né, seja dada a ele, para que as coisas se esclareçam, né, porque tudo é dele, tudo é para ele. Né, eu quero ler dois versículos em Efésios, né, capítulo 4, eu vou ler o 13 e o 14, que fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, olha aí, atingindo a medida da plenitude. Plenitude é ser completo, a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como criança, menino, né, que é levado de um lado para o outro, pelas ondas, que é jogado para cá, que é jogado para lá, né, de todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, né. Aqui, esse versículo ele fala de sermos um, né, tá falando, ó, unidade da fé e do conhecimento, de sermos um para alcançar unidade e cheguemos à maturidade, né? Ter maturidade é ser incapaz de ser levado a qualquer vento, né? A pessoa, ela permanece firme, crendo, né, que Cristo, tudo se esclarece, tudo se resolve. Né? Eu vou ler também o versículo que está em Hebreus, capítulo 10. Eu vou ler os versículos do 19. Do 19 não, só um minuto. Versículos 22 e 23, que diz assim: aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Aí, ó. Pois quem fez a promessa é fiel. Né? E eu volto, né, insistentemente a repetir que não podemos cair na aprovação alheia. Né? Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, né? Ouvir a Cristo, né? E fazer tudo o que Ele nos disser, né? E cumprir o chamado dele, mesmo que sejamos taxados de bobo, sabe? Algo que me chamou a atenção é que no versículo de Lucas 17, os discípulos falam: poxa, Jesus, né? Eu imagino aqui, poxa, Jesus, uma vez já é difícil, imagine 70 vezes 7, né? Então, aumenta-nos a fé aí. E eu digo, né? E precisamos mesmo, sabe por quê? Porque toda ofensa, ela gera um escândalo, né? E ai dos escândalos. A vida, ela bate forte, e a questão aqui não é o quanto você bate, mas o quanto você aguenta e continua lutando. É sobre o quanto você suporta seguir em frente, e é assim que se ganha, né? O que nos espera na eternidade tem o peso de glória muito, né? Tá falando que é muito, não tá falando que é muito excelente, né? E por amor a Cristo, né, temos que ter esse desejo de alcançar lugares
dos quais nunca imaginamos, né? Deseje isso também. A dor, né? Ela elimina o medo, né? A perda, ela não tem efeito sobre um coração que decide ser blindado por Cristo, né? Porque a pessoa, ela tá com uma fé tão firmada que ela entende que teu propósito é maior que as ofensas, né? Ela deixa de lado. E tem coisas que nos acontece para desviar os nossos olhos de coisas maiores. Eu falo de coisas maiores espiritualmente, né? Que está sendo reservado para nós lá na frente, né? Ninguém pode ter o poder de ferir um coração, né? De ferir o meu coração, de ferir o teu coração, por maior que seja a ofensa, né? Porque o propósito de Deus o Pai, ele é maior. Esteja blindado em Cristo, né? Ninguém que quebra princípios fica de pé. Só que se a gente reagir de forma errada e não confiar em Cristo, podemos também quebrar princípios, né? E a mensagem era essa, e que possamos ter essa plena consciência de limpar o nosso coração, porque a ofensa, ela vem mesmo para bater de frente, mas maior é aquele que entende que o propósito é maior que as ofensas, tá bom? Essa era a mensagem, né, que eu queria deixar aí para cada um de vocês, né, e que Deus o Pai abençoe a cada um e tenha um excelente final de semana.